Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Priscila e sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal, onde eu gravo videoaulas relacionadas à área da zootecnia e também da veterinária. Então hoje a aula de hoje é sobre a brucelose e tuberculose, na qual eu vou falar sobre o Programa Nacional de Controle, de controle e erradicação dessas duas doenças, que é vigente no Brasil. E faz parte das aulas que eu estou gravando agora em sequência sobre os principais programas zoossanitários vigentes no Brasil. Então não podemos deixar de falar da brucelose e tuberculose, Então tudo que eu falar nessa videoaula aqui vai ter duas partes, tá? Essa é a primeira parte 1, para não ficar aquele vídeo muito grande e cansativo. Então nessa primeira parte, é a parte 1. E eu vou falar sobre tudo que eu estiver falando aqui é sobre essas duas instruções normativas do mapa, que é a 30 e a número 10, tá bom? Uma de 2016 e a outra de 2017. Então vamos lá para a aula. Essas duas doenças, elas são de notificação obrigatória somente nos casos confirmados. Então, tem suspeita não notifica igual outras doenças como a raiva, por exemplo. Então, é só casos confirmados que é notificado. Aí, eu pensei em dividir a aula assim no meio, Então, o lado esquerdo está sobre a brucelose e o direito tuberculose. Então, aqui as duas são zoonose, tá? Então, aí que pode acidentalmente contaminar os humanos, A brucelose é causada pela Brucella abortus, que afeta os bovinos, mas lembrando que tem outras brucelas, que pode afetar outros animais, como a Brucella ovis, que afeta os ovinos. Mas nesse programa que eu estou trazendo para vocês, que esse programa de controle e erradicação da brucelose e tuberculose é sobre os bovinos, é essa brucela, tá? Desse programa que eu tô explicando para vocês, a Brucella abortus, que afeta principalmente bovinos e bubalinos. Ela é um cocobacilo, gram-negativo, e ela é aeróbica, como na imagem aqui tem um exemplo. A tuberculose é causada por uma Mycobacterium bovis, ela é um bastonete e é aeróbica. Lembrando que também existem outras micobactérias que afetam os animais, como a Mycobacteria das aves, Mas aqui o foco desse programa zoossanitário é a Mycobacteria bovis, tá? Aqui tem uma imagem, olha, muito bonita dessa bactéria. Apesar dela ser, causar um grande problema, mas a imagem ficou muito boa, A brucelose, então, abortus, que afeta os bovinos, ela normalmente, quando infecta o animal, ela fica localizada ali na região do útero, na placenta, e no úbere. No caso dos machos, fica na região dos testículos, aí no trato genital do macho. E ele parasita principalmente os macrófagos, que são células de defesa que estão nos tecidos nesses locais, ela parasita dentro dessa célula. A tuberculose também afeta os macrófagos, mas ela causa uma lesão caseosa, principalmente nos pulmões, cavidade torácica, abdominal, no fígado, linfonodos. São os principais lugares que ela afeta, mas claro que pode ter outros lugares. Esses são os principais. Então, vou falar um pouquinho da cadeia epidemiológica dessas duas doenças. Então, a fonte de infecção da brucelose, são bovinos doentes. A via de eliminação dessa doença é resto de aborto, anexos placentários, secreção vaginal, o sêmen e leite. A via de transmissão da brucelose é pela água, leite, principalmente aqui no caso, e derivados, sêmen, pastagem. Então, caiu a secreção na pastagem, vai lá outro bovino comer e acaba se contaminando. A via de infecção é o trato respiratório, digestivo, no caso da ingestão, do leite, ou contato com outros materiais. Genital, no caso de inseminação artificial, porque nessa inseminação artificial é colocado o sêmen na vaca lá no útero, E se for uma monta natural, um coito natural, o sêmen é depositado na região da vagina. Então, na vagina há substâncias que inativam a brucela. Mas então, na inseminação artificial, como é depositado mais para frente no útero,
aí pode ter sim a contaminação. A monta natural é bem provável, tá? Os animais susceptíveis são os bovinos, são os homens, qualquer animal que pode, ou humano, né, que pode se contaminar com essa doença. No caso da tuberculose, a fonte de infecção são os bovinos doentes, né? A via de eliminação pode ser tanto pelo ar, o ar principalmente pode contaminar outros bovinos, tá? Não é tão comum contaminação pelo ar para humanos, tá? Pode também ser eliminado pelo sêmen, pelo leite, que é o principal mecanismo que os humanos se contaminam, tomando esse leite cru, né? Sem uma pasteurização, né, desse leite, então pode ter essa contaminação. Pode também eliminar nas fezes, urinas e secreções dos animais, dos bovinos doentes, né? Bovinos e bubalinos, tá, gente? Mas eu foquei aqui em bovino, mas não esqueçam dos bubalinos também. A via de transmissão pode ser pelo leite, secreção e pelo ar, que é bastante o ar que nem eu comentei, é mais comum para entre bovinos e bubalinos. A via de infecção respiratória entérica entre bovinos, a entérica quando o bezerro, né, toma o leite também, né, infectado, e a entérica é mais comum para humanos, né, e bem difícil entre outros animais. No caso, assim, bovino para ovino. Então, também é mais comum a entérica. Respiratória é bem comum para, por exemplo, contaminar um bovino para humano. E os susceptíveis são os bovinos, homens, ovinos, outros caprinos, outros animais também podem se contaminar. Quais são os sinais clínicos dessas doenças? Então, na brucelose é relatado o aborto no terço final da gestação, tá? Natimortos, retenção de placenta pode acontecer, infertilidade, que é temporária ou não, orquite nos machos, epididimite. Então, esses são os sinais clínicos. Aqui tem uma vaca, né, com retenção de placenta. Na tuberculose, acontece que nem eu comentei, né? O pulmão é o principal órgão afetado. Então, pode ter granuloma nos pulmões, o animal pode apresentar tosse, dispneia, emagrecimento. Ela é uma doença de evolução lenta, às vezes só vai perceber que o animal tem essa doença, às vezes no frigorífico, quando abate, né, na inspeção. Porque às vezes ele não apresenta tantos sinais. O animal pode ter alguns outros sinais que é difícil você associar, mas pode ter mastite, infertilidade. Aqui teria um pulmão com esses granulomas, tá? Que acontece nessa doença. E nas lesões pós-morte que eu comentei, que né, às vezes é mais comum encontrar no frigorífico, são lesões caseosas em órgãos, lesões múltiplas, pode ser generalizada ou parcial. Tá, então lembre sempre o principal órgão, lesões caseosas, né, esses granulomas no pulmão. Aí, nesse programa que eu estou trazendo para vocês, que é o de controle, né, erradicação, a tuberculose e a brucelose, tem duas classes que os médicos veterinários atuam nesse programa. Então, tem os médicos veterinários cadastrados, que são médicos veterinários da rede privada. Eles têm CRMV ativo, né? E eles podem vacinar. Então, eles pedem lá uma permissão para poder vacinar os animais para brucelose. Já o médico veterinário habilitado, isso aqui tudo que eu tô explicando para vocês é para mais para frente a gente entender quando eu falar dos exames. Então, o médico tem a outra classe, né, de médico veterinário que atua, que é o médico veterinário habilitado. Ele também é da rede privada, mas aqui a diferença é que ele faz o curso, né, desse programa Nacional de Controle e Erradicação Brucelose e Tuberculose. Ele tem o curso. Então, aí além de poder fazer a vacina, ele pode também fazer os exames de brucelose e tuberculose, que são anel do leite, o antígeno acidificado tamponado, que é o AAT, e a tuberculinização também, os testes, tá? Então, essas são as diferenças quando eu falar em médico veterinário cadastrado ou habilitado. Cadastrado só pode fazer a vacina, tá? Não pode fazer os testes, a coleta dos exames. Vamos falar um pouquinho sobre a vacinação. Então, a vacina da brucelose só é feita em fêmeas, tá? É proibido vacinar macho porque eles desenvolvem orquite, alguns problemas. Então, é só fêmeas que são vacinadas. É feito 2 ml por via subcutânea intramuscular da vacina. E é obrigatória a vacinação de bovinos e bubalinos fêmeas na idade entre 3 a 8 meses com a vacina B19, que é a forma lisa da doença e é uma forma indutora, né, de anticorpos aglutinantes.
Então, quando é feito essa vacina obrigatória, pra gente ter certeza, né, que o controle que o animal foi vacinado, tem que fazer uma marcação, como tá aqui nessa foto, no lado esquerdo da face, com o final do ano que esse animal foi vacinado. Então, por exemplo, aqui é o número 7. Então, esse animal, né, possivelmente foi vacinado em 2017. Então, colocou o final, né, 7. Então, se for vacinado, né, então, coloca o número final do ano que foi vacinado. É vacinado bovinos e bubalinos, fêmeas, né? E se o animal possui mais de 24 meses, não foi vacinado para essa B19 nessa faixa etária, passou dos 8 meses, ele não pode mais receber essa vacina, porque senão ela vai interferir depois quando esse animal for fazer análise, né? Então, com mais de 24 meses, é feito a RB51, tá? Que é a forma rugosa, e essa forma ela não é indutora de anticorpos aglutinantes. Então, você pode vacinar ela em qualquer momento, né? Mais 24 meses, porque não vai interferir nos testes que vai ser feito posteriormente, tá? Então, você pode fazer essa vacina se o animal não foi vacinado e naqueles locais que às vezes é difícil acesso, que às vezes não consegue vacinar na idade que é obrigatória, e você pode ter, a nossa lei tem essa permissão. Então, quando é vacinado para essa forma rugosa, RB51, é só feita uma marcação em V, né, também do lado esquerdo, e essa vacina só pode ser feita para bovinos, não pode ser feita para bubalinos. Isso que tá na legislação, tá bom? A tuberculose não tem vacina, então as únicas formas de controlar, né, é as medidas profiláticas que eu vou explicar mais pra frente. Então, não tem uma vacina eficaz, né, para prevenção da tuberculose como nós temos com a brucelose. O diagnóstico dessa doença. Então, para machos, é feito análises, né, de triagem para brucelose quando ele for encaminhado para reprodução, tá? Com mais de 8 meses. Já pode fazer os testes para saber, né, teste de rotina e tal, para ver se o animal tá doente ou não. Porque às vezes ele tá doente e não manifesta sinais clínicos, como eu comentei. Fêmeas é feito os testes quando ela tem mais de 24 meses, se ela foi vacinada com a B19, e se ela foi vacinada com a RB51, a partir dos 8 meses já pode fazer os testes, tá? Porque ela não induz anticorpos aglutinantes, né, como a B19. E aí vai ter interferência naquele teste, que é o teste de triagem, que avalia exatamente isso. Para tuberculose, é feito os testes em animais com mais de 6 meses, já pode fazer o teste. Tá? Aí não tem problema com vacina ou não, porque essa doença não tem vacinação, né? Aí vamos falar um pouquinho da brucelose, sobre os testes da brucelose. Aí agora eu separei porque é bastante coisa. Então, o teste antígeno acidificado tamponado, que eu já comentei anteriormente, ele é o teste de triagem para avaliar o rebanho, né, naqueles animais conforme a faixa etária, né? Se foi vacinado com uma vacina KB19, a partir de 24 meses começa a fazer o teste. Se foi vacinado com a outra vacina, RB51, a partir dos 8 meses já pode fazer o teste, enfim. Esse teste é feito de triagem no rebanho. Se os animais derem reagentes, né, derem positivo nesse teste, né, que seria, aqui tem uma imagem do teste, que seria que teve aglutinação, aí você tem até 30 dias para submeter esse animal ao teste confirmatório, que é o 2-mercapto-etanol, tá? Quem faz o teste do antígeno acidificado tamponado é aquele médico veterinário habilitado que fez o curso, né, que eu comentei. Se, por exemplo, mas para fazer esse teste confirmatório, que seria assim, porque às vezes ele pode dar positivo aqui, mas não ser positivo. Aí, para fazer esse teste, com 30 dias tem que fazer o 2-mercapto-etanol, tá? Mas esse animal tem que se manter isolado durante esse tempo, tá? Tem 30 dias para fazer esse teste, né? Aí, se a propriedade não conseguir deixar o animal isolado, ela já pode optar, em vez de fazer o teste confirmatório, e sacrificar. Porque normalmente, se der reagente para o AAT, no confirmatório, bem possivelmente vai dar também. Então, você já pode, se você não conseguir deixar o animal isolado e tal, porque é recomendação, e também é uma zoonose, tem que lembrar que pode ter, né, contaminação das pessoas que estão ali, então você já pode sacrificar.
Se, por exemplo, você optou por fazer o teste confirmatório e nesse teste confirmatório acontecer também dar inconclusivo, você pode fazer esse reteste no intervalo de 30 a 60 dias, tá? Ou você pode optar de fazer em 30 dias um outro teste, que é o de polarização fluorescente. Ou você pode também optar por fazer a fixação de complemento também com 30 dias, tá? Ou se você não quiser esperar esse tempo, você já pode sacrificar direto animal, porque o leite é descartado, ele vai ficar comendo na propriedade todo esse tempo, sem nenhum retorno, e às vezes no final vai ter que sacrificar. Então, você já pode também optar por sacrificar, em vez de ficar esperando os outros testes. Se, por exemplo, você optou por fazer o teste de polarização fluorescente e ele deu inconclusivo, você pode retestar com 30 a 60 dias ou fazer o teste de fixação de complemento também, com 30 dias. Ou, novamente eu comentei, se você não quer esperar esse tempo, você pode sacrificar. O teste de fixação complemento, um detalhe, ele é utilizado para trânsito internacional. Então, eu quero exportar os animais, então esse é o teste recomendado para trânsito internacional. E só para lembrar que, como eu comentei, o médico habilitado, né, faz o exame do antígeno acidificado tamponado. E esses 3 testes aqui de baixo, que é o 2-mercapto etanol, polarização fluorescente e fixação de complemento, quem faz é o laboratório oficial ou aqueles laboratórios que são credenciados pelo Ministério. Então não é mais o médico veterinário habilitado, tá? A brucelose, continuando, tem um outro teste que é feito de rotina, principalmente, né, nos animais que são destinados, né, à produção de leite, nos bovinos leiteiros, que é o teste de anel do leite, que ele é um teste de monitoramento de rebanho e também serve de triagem. Aqui o médico veterinário habilitado também pode fazer. Então, normalmente é testado o tanque do leite, o caminhão tanque que carrega o leite, né, o tarro do leite também. Então, é feito para ter uma noção do rebanho. Então, ali vai ter mistura de vários animais dentro do tanque de leite, né? Aí, por exemplo, na propriedade tal deu positivo, ali vai ter que ir lá testar um por um para saber qual que é o animal, tá? Quais são os animais. Então, aqui vai ter no leite, né? Se o animal tiver contaminado e tal, ele vai ter anticorpos, né? Que vai passar no leite contra, né, a Brucella abortus. Aí você vai incluir o antígeno, né, nesse teste. Aí, se der positivo, vai ter a ligação desse imunocomplexo, né, que é o antígeno e o anticorpo. Aí aqui nós temos uma imagem de um teste negativo, que ele fica tudo azulzinho. E se tiver a formação desse anel do leite aqui em azul, é positivo, quer dizer que teve ligação antígeno-anticorpo, aí aglutinou e subiu essa reação formando esse anel, tá bom? Aí vamos falar agora dos exames diagnósticos para tuberculose. Então, até ali eu comentei como é feito, né, a brucelose. A tuberculose é realizado o teste de tuberculinização, que é um teste de hipersensibilidade. É utilizado uma proteína dessa doença, né, PPD bovina, de 0,1 ml, é aplicado intradérmico. Então, são 3 testes que podem ser feitos para tuberculose. E o cervical simples, que é o de rotina. Então, você vai aplicar essa quantidade de PPD bovina, a tuberculina, né, na região cervical escapular do animal. Então, como aqui na imagem, é feito primeiramente uma tricotomia. Aí depois é inoculado nesse local de tricotomia a tuberculina bovina. E depois de 72 horas, e tem um mais ou menos 6, que você pode variar essa leitura, é feito a leitura. Então, a leitura é sempre feita antes de inocular e 72 horas, né, mais ou menos 6, que você pode avaliar devido ao deslocamento e tal. Você tem essa brecha, né? Aí você tem que comparar as leituras anteriores com a leitura depois com a anterior, que eu já vou explicar no próximo slide. Na cervical dupla, é o teste confirmatório, tá? Então, aqui é aplicado 2 tuberculinas.
Na região mais cranial, na região cranial, na verdade, é aplicada a tuberculina aviária. Aí caudal, essa aplicação é feita a tuberculina bovina. E a distância entre elas é de mais ou menos 15 a 20 centímetros. Então é o mesmo procedimento, só que eu aplico 2 tuberculinas. A tuberculina aviária, ela vai servir para saber se está dando alguma contaminação do ambiente, fazendo com que tenha contaminação ambiental. Porque às vezes no cervical simples deu positivo, aumentou muito o tamanho, mas foi contaminação ambiental. Se na tuberculina aviária dá um aumento muito expressivo, é porque está tendo contaminação ambiental, porque o animal bovino não tem a tuberculose aviária, ele não tem essa como se infectado com isso, só se teve contaminação. Então por isso que esse teste é um duplo comparativo para saber se os animais estão mesmo reagentes, né? Ou se foi uma contaminação do ambiente. Mesma forma, aplicadas 2, feita a leitura antes e depois após 72 horas, mais ou menos 6 horas. Aí tem o teste também de prega caudal, que ele também é de rotina, e ele serve para rebanhos principalmente de corte, né? Que os animais são mais agressivos, que é difícil você conter ali, né? Perto da região da cabeça, né? Então é feito para esse gado de corte. Então é aplicado como aqui na imagem, na região da prega caudal de um lado, tá? Aí mais ou menos uns 10 centímetros a base da cauda. Aí você compara o lado que você inoculou com o lado que você não inoculou. Da mesma forma, após inoculação, a leitura é com 72 horas, tá? E aqui você vai comparar, qualquer aumento de tamanho é considerado positivo, tá? Não pode ter nenhum aumento de tamanho. Vamos só para a interpretação do resultado cervical simples. Então, após a inoculação da cervical simples, é feito a medida, né? Que nem eu comentei, antes de aplicar, faz a medida, aplica e mede de novo. Então, o resultado é a medida depois da aplicação, 72 horas depois, né? Com a antes. Então, aqui seria a tabelinha com a interpretação. Se o resultado, né, dessa diferença aqui, der entre 0 e 1,9 milímetros, e não tem nenhum sintoma, sem nada, é animal negativo. Se deu essa medida aqui, o animal não tem dor, né, mas a região ficou endurecida, ele é suspeito. Se deu 4 centímetros ou mais, mesmo que ele tenha pouca dor e tal, ou muita dor, ele é positivo, tá? Essa seria a interpretação. Ah, mas aí o que acontece se deu positivo? Se deu suspeito ou se deu positivo nesse cervical simples, que é aquele de rotina, após entre 60 e 90 dias tem que fazer o teste cervical duplo comparado. Ah, mas eu não quero fazer. Não tem problema, você vai ter que sacrificar os animais então. Ou manter eles isolados e fazer o teste cervical duplo comparado, que é o definitivo. Por quê? Para saber se eles não estão dando positivo devido a alguma contaminação do ambiente, não que o animal seja infectado. Então, só que tem que esperar esse tempo, né? Porque ele acabou de ser inoculado, então tem que esperar esse tempo e tal, para o organismo se recuperar para poder fazer de novo. A prega caudal. Então, que nem eu comentei, é para corte, que não vai para reprodução. É indicado, né, fazer essa análise, essa devida, né, conforme a instrução normativa que eu estou mostrando para vocês. Que nem eu comentei, qualquer aumento de volume é positivo. Então, como que o médico faz? Aqui, o médico veterinário não é que nem na cervical simples ou dupla comparada que mede com cutímetro. Aqui é palpação e visual. Viu que aumentou de tamanho em relação a outra, ele já é positivo. Se o animal foi positivo, igual o teste cervical simples, entre 60 e 90 dias tem que fazer o teste cervical duplo comparado para saber se está dando positivo devido a porque o animal é positivo mesmo, ou se ele tem ou se é contaminação ambiental. Ah, eu não quero deixar o animal isolado todo esse tempo e tal, então pode sacrificar, aí é o sacrifício que é indicado. Aí, só para finalizar, como a interpretação agora do cervical duplo comparado, que é o confirmatório, né? Então você inocula tanto a tuberculina bovina como a aviária, e aqui seria a fórmula, né, para nós ter a medida para poder interpretar na tabela. Então a resposta é a interpretação, então é a medição da bovina depois da inoculação
com a bovina antes, menos a aviária depois, menos a aviária antes da inoculação, tá? Aí aqui seria o quadro de interpretação, né? Aqui, ó, a diferença, né? Então, se essa diferença aqui deu entre 0 a 2, é negativo. Se não deu diferença, né? Ou ficou negativo essa diferença, o animal não é contaminação do ambiente, então eles são negativos. Mas se a tuberculina bovina tá dando maior, né? Muito maior que 2, entre 2,1 a 3,9 suspeito. E se a tuberculina deu mais que 4, aumentou demais, o animal são positivo. Tanto se o animal for suspeito ou positivo, aqui não tem mais reteste. Se ele deu suspeito, é considerado positivo, aí os animais são encaminhados para sacrifício. Aí não é contaminação do ambiente, o animal realmente tem as doenças. Aí, se o animal tem a doença, ele é marcado do lado direito agora com esse P, tá? E até 30 dias tem que sacrificar os animais, beleza? E se deu positivo, igual eu comentei, casos positivos são de notificação obrigatória. Então também tem que notificar. E esse abate desses animais pode ser tanto no CIF, né, com o Serviço de Inspeção Federal, ou o veterinário oficial, né? Os veterinários oficiais vai na propriedade fazer sacrifício. Não é o médico habilitado, tá bom? Nem credenciado. Aí tem que ser veterinário oficial. Aí faz o sacrifício desses animais com até 30 dias após, né, o resultado positivo. Isso aqui tanto para brucelose como para tuberculose, tá bom? Gente, eu vou terminar a aula por aqui porque eu vi que está ficando bem grande e essa parte ela é bem complicadinha. Então, estudem essa aula, mandem suas dúvidas, baixem as normativas que eu coloquei no primeiro slide. Estudem e deixem suas dúvidas aqui embaixo. A parte 2 dessa aula eu vou falar sobre trânsito desses animais, né? Trânsito dos animais. Vou falar também sobre a inspeção, como que acontece. Então não deixe de assistir. Por favor, se inscrevam no canal para me ajudar, compartilhem. E é isso, gente. Até a próxima aula.